Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que benção estarmos juntos. Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia. Estamos nessa oitava da Páscoa, e a oitava da Páscoa é a continuidade da Páscoa. A Páscoa é uma solenidade que dura esses 8 dias, que nós vamos estar fazendo essas meditações pascais. Então, feliz Páscoa de novo, porque é Páscoa, é a ressurreição do Senhor. Amém. Hoje eu queria refletir sobre esse momento que nós vivemos de ausência da Eucaristia, que é muito importante para nós e é uma característica muito fundamental desse tempo que nós estamos vivendo. E é uma coisa muito anormal, né? Nós já estamos há mais de 3 semanas sem celebração pública da Sagrada Eucaristia. Isso envolveu as solenidades do Tríduo Pascal. E deve ser uma dor em nós, uma dor que nós estamos oferecendo ao Senhor em sacrifício pelos nossos pecados, mas não pode ficar só aí, não é só isso, porque é uma situação de anormalidade muito grande. A gente mencionou no Sábado Santo que essa situação, eu usei uma palavra forte aqui, é uma situação de maldição. Quando nós falamos de Deus, nós temos que ter sempre em mente a realidade. Uma das condições prévias na nossa comunidade de Paz e Mel, para nós vivermos o carisma, a primeira delas, inclusive, é colocar acima de tudo o amor de Deus. Jamais duvidar do amor de Deus. Nós entramos no relacionamento com Deus, nós entramos nessa vida colocando a realidade do amor de Deus como a primeira das realidades. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer, nos cuida, nos ampara, Ele está sempre ao nosso lado. Isso aí não é inquestionável. Ora, se é assim, por que há esses momentos de mal? Também lá pelas tantas das meditações quaresmais, eu tinha convidado, né? Bom, essa dúvida é um pouco complexa e a explicação bem completa dela está no nosso curso de querigma, aqui na comunidade, na página da comunidade no Facebook, no YouTube. Então, ali vai ter toda essa realidade. Mas, enfim, ela é consequência do pecado, necessariamente. Não tendo havido o pecado original, não tendo havido o pecado da humanidade, nós não teríamos esses males. Então, sempre é a consequência do. Quando nós falamos em castigo de Deus, retribuição de Deus, vingança de Deus, nós não estamos falando de uma realidade de uma reação irascível, né? Apaixonada, incontida de Deus, que perde a cabeça e faz um mal, e muito menos também de alguém que quer infligir o mal porque sentiu raiva, porque então ele quis fazer o mal diante do mal que, ainda que diante do mal que ele recebeu de nós antes. Não é assim. O Senhor nos ama e Ele quer o nosso bem sempre. Só que, em primeiro lugar, o pecado ele tem consequências intrínsecas. Consequências que trazem males, mas que são intrínsecas ao pecado. Não é possível escolher o pecado, realizar o pecado e não querer as consequências do pecado. Uma dessas consequências, né, desde o pecado original, é morte. E muitos outros males vêm com o pecado. Nós não podemos excluir isso. Então, os males acontecem por causa do pecado. Mas, da reação de Deus, Deus nos ama, mas Ele tem em mente uma coisa que muitas vezes nós esquecemos,
que a nossa vida principal não é essa nesse mundo. Não é esse tempo que nós vamos estar aqui, 70, 80, 100 anos. É a eternidade. E aí, na eternidade, nós vamos ou gozar o sumo bem ao lado dele, ou o sumo mal afastados deles. E não é por 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão de anos, não. É a eternidade. Já dissemos aqui, a nossa alma no céu, ela vai ver espécies nascerem e se extinguirem nesse planeta. O ser humano se extingue desse planeta. Vai ver neste planeta o movimento da tectônica de placas e os continentes se moverem. Coisa que nós não vemos, mas elas vão durar tanto que elas vão ver os continentes se rearranjarem, montanhas serem erguidas e outras voltarem ao pó. Lugares que hoje são de terra serem invadidos pela água, lugares que estavam sob a água se erguendo dela. Vai ver o fim do nosso sistema solar, o Sol se expandindo, provavelmente consumindo a Terra. E vai ver depois o fim de todo o universo, todas as estrelas do universo se apagarem. Já pensou nisso? E depois que esse universo se expandir, a alma ainda vai continuar existindo, existindo, existindo. E vai haver até a ressurreição dos corpos. Ou na eternidade feliz junto a Deus. Ou na eternidade maldita e infeliz longe de Deus. Então, Deus ele nos quer garantir que nós vamos para a eternidade feliz. Mas, às vezes, o nosso pecado está nos levando para o outro lado. Então, às vezes, Deus permite advertências e males para a advertência e para nos forçar a mudar de vida, a nos conscientizar. E existe a reação instintiva, nós já falamos disso, de, bom, aconteceu um mal, nós perguntamos, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E a pessoa bota a mão na consciência e se volta. E os males nos dão força para nós emendarmos a nossa vida. Então tem todos esses efeitos. Então, por isso Deus permite esses momentos de mal. E está permitindo esse nosso tempo também sem Eucaristia. Mas a Eucaristia é uma situação muito anormal. A Eucaristia é o culto público dado a Deus. Já dizia Pio XII na sua encíclica Mediator Dei, que está plenamente vigente, né? Mas é de Pio XII, é diante do concílio. Ora, mas a verdade não muda. Então, a Eucaristia nós estamos fazendo meditações de Santo Afonso, que é muito anterior. O que Santo Tomás falou vale, o que Santo Agostinho falou vale, o que São Paulo falou vale, o que Jesus falou vale. Né? Nós dissemos que não vale mais, aí nós estamos professando uma coisa diferente da fé cristã católica. Bom, então é o culto público a Deus. É a maneira que Deus mesmo instituiu de celebrar o culto a Ele, no seu ato mais importante, que é a atualização, a memória e a atualização do seu santo sacrifício, realizando a sua presença real, dando-se a nós como alimento. Então, e sustento, alimento, sustento. Antecipação das grandes núpcias do Cordeiro, onde Cristo e a sua igreja se unirão em núpcias, no grande casamento, né? Uma antecipação disso, um banquete nupcial do Cordeiro. Bom, é anormal que não se tenha missas públicas. E quando nós voltamos dessa pandemia, primeiro vão voltar agora, não sei quando, mas vão voltar a atividades de comércio, de indústria e outras,
que não impliquem em aglomeração. Infelizmente, alguns setores vão continuar vão continuar sem voltar, né? Quando tudo voltar, algumas coisas não vão voltar. E talvez, quando o comércio voltar, a restrição à Santa Missa Pública prossiga. Não necessariamente por parte das dioceses e dos bispos, mas por parte do poder público, porque é uma, aspas, aglomeração. Então, nós hoje estamos isolados, mas estamos vendo uma perspectiva de isso acabar. Só que a Santa Missa, ela não está na regra da volta geral, ela está por uma volta posterior. E por isso, nós temos que estar atentos e fazer o esforço de dar-se conta que nós vamos ter que fazer alguma alternativa para que a Santa Missa volte. Né? Ou mais celebrações para que todas as pessoas, com menos pessoas, para se manter o distanciamento, para se manter as condições que sejam adequadas de saúde, de higiene. Mas temos que trabalhar. E nós, católicos, precisamos trabalhar isso, precisamos, inclusive, questionar e buscar isso. Onde, como vamos participar da Santa Missa? Né? Sabendo que haverá dificuldades. Quando é que isso vai acabar? Esperamos que isso acabe definitivamente quando houver no máximo, quando houver uma vacina, talvez daqui a um ano. Mas talvez antes, esperamos que antes, né? Esperamos que bem antes, quando o vírus já tivesse transmitido a uma parte tão grande da população que as pessoas já estejam imunes, ou já haja um tratamento bem garantido de sucesso. Então, e essas coisas estão a caminho, mas elas não estão tão próximas. Então é importante que nós, quando nós participamos da Santa Missa pelos meios de comunicação, é importante participar na hora que está sendo transmitido, né? Eu participei das celebrações de todos os dias desse tríodo pascal, né? E um pouco me impressiona, porque a gente vai olhando as visualizações, né, na missa transmitida pelo Facebook, e há uma variação enorme, né? Uma variação de 10% das visualizações, às vezes mais 25%, 30%. E aí diz, poxa, as pessoas estão... O que estão fazendo? Estão deixando de ver a missa? Não pode, né? Nós temos que acompanhar a Santa Missa toda ali. Temos que levar com seriedade. Então, e mais, essa anormalidade, que efeito isso terá a longo prazo se nós não trabalharmos pelo retorno à Santa Missa? É possível prever algumas más consequências. Um acostumar-se de não se ter a Santa Missa. Não é impossível que alguns sacerdotes arrefeçam a sua fé e o seu ardor por não terem os fiéis ali. Algumas paróquias não estão conseguindo transmitir pelas redes sociais a sua missa. Há muitos sacerdotes muito firmes que vão. Me lembro de um sacerdote que, às vésperas do fechamento das portas, disse: não, eu vou celebrar a Santa Missa todos os dias, não importa o que aconteça, não importa que eu esteja sozinho sempre, né? Uma convicção. Mas, às vezes, o isolamento, a falta dos fiéis, vai arrefecendo as pessoas. Nós temos que lutar contra isso. Lutar contra as consequências. Nós não podemos nos acostumar a perder a Sagrada Eucaristia. Isso não é normal, isso não é católico, isso não é uma realidade permanente, não pode ser. Então, agora nós estamos nessa situação de afastamento, mas temos que
nos movimentar e olhar para que isso não se permaneça, não nos acomodarmos com isso. Bom, hoje essa é a realidade, mas eu tenho que pensar no futuro. E quando abrir o comércio e a Santa Missa não puder voltar imediatamente, nós temos que fazer uma organização para que nós minimizemos esse mal. E peçamos que haja missa para todos. Mesmo que se tenha que multiplicar muito os horários. Bom, que seja o ápice e a fonte de toda a vida eclesial. Então, que seja só isso que aconteça nas igrejas, nos domingos ao menos. Mas nós precisamos. Bem, e os fiéis, nós temos que fazer um esforço maior. Não pode ter em todos os lugares que tinha antigamente, vamos ter que fazer um deslocamento maior, um esforço maior, com certeza. Bom, então, essa reflexão sobre essa ausência da Eucaristia e a limitação que ela precisa ter. A meditação de Santo Afonso hoje, nesse início de tempo pascal, nessa oitava da Páscoa, Santo Afonso ele vai recordar da realidade eterna, da ressurreição dos mortos. Então, o que nos diz a fé católica? Né? Porque o tempo pascal ele nos leva a pensar nisso. Por quê? Cristo ressuscitou como primícias. Ele é o primeiro, mas nós vamos segui-lo. Creio na ressurreição da carne. Nós dizemos no creio na ressurreição de Jesus, ressuscitou ao terceiro dia. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, o que acontece? Quando nós morremos, quando há a separação do nosso corpo e da alma, o corpo morre, o corpo vai se deteriorar, inclusive. A nossa alma vai para o juízo particular. Nós vamos ser julgados de acordo com a nossa vida e nós vamos ou ir para a eternidade junto a Deus, aí somos santos, ou irmos para a eternidade afastados de Deus e aí condenados ao inferno, ou nós vamos estar salvos, nós vamos passar um tempo, sem sermos santos, vamos passar um tempo purgando, pagando as penas pelos nossos pecados, e depois de lá vamos para a eternidade junto a Deus, necessariamente, não tem como ir para o inferno depois do purgatório. E um dia haverá a ressurreição, haverá novos céus e nova terra, haverá a ressurreição dos corpos. Esse corpo nosso que foi degradado, ele vai ressuscitar e vai se unir à alma, estando no inferno ou estando no céu. É desse momento da ressurreição dos corpos que Santo Afonso vai falar na meditação de hoje que nós começamos aqui. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 117, 24. Porque o fim último do homem é a beatitude, e essa não se pode gozar na vida presente. O Senhor dispôs que se possa obter na outra, onde será eterna. O homem, porém, no dizer de Santo Tomás, não seria plenamente feliz se a alma não se unisse ao corpo, porquanto, sendo o corpo uma parte natural da natureza humana, a alma dele separada seria apenas uma parte do homem, e não o homem inteiro. Por isso é que no derradeiro dia haverá a ressurreição universal. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Ao som da trombeta, as almas formosas dos bem-aventurados descerão do céu para se unirem a seus corpos, com os quais serviram a Deus. Ressuscitarão, como diz São Paulo, em estado de homem perfeito, segundo a medida da idade plena de Cristo. Além de serem dotados de sentidos perfeitíssimos, os quais terão, cada qual, a sua recompensa particular, serão ornados de 4 qualidades ou dotes. Em primeiro lugar, os corpos dos bem-aventurados serão impassíveis. Por isso, não somente estarão livres da morte e da corrupção, da deterioração que os nossos corpos vivem, né? Mas também de qualquer lesão, de sorte que fossem enviados para o céu, mesmo que fossem enviados para o inferno, nenhuma pena poderiam padecer. Em segundo lugar, serão sutis, isso é, como que espiritualizados, de forma que a alma governará o corpo à maneira do espírito, porque este lhe obedecerá perfeitamente. Ou seja, nós não teremos os apetites da carne.
Nós não teremos os desejos da carne que se contrariam ao espírito. Mas, em terceiro lugar, os corpos dos bem-aventurados serão ágeis, podendo ser movidos e levados pela alma para qualquer parte, sem obstáculo, com máxima e quase imperceptível ligeireza. Quarto dote, finalmente, será a claridade, em virtude da qual o corpo glorificado despedirá de si uma luz admirável, muito mais brilhante que a do sol, mas sem deslumbrar a vista. Se além disso alguém tiver dado a vida por Jesus Cristo, ou conservado intacta a açucena da pureza, ou pela pregação tiver sido para os outros mestre da salvação, receberá a auréola de Marte, de virgem ou de doutor. Feliz daquele que, mortificando-se na vida presente, for digno de receber um dia em seu corpo todos esses dons, que agora nem sabemos avaliar devidamente. Eis que vos digo um mistério: todos nós ressuscitaremos, mas nem todos seremos mudados. Palavras terríveis, mas verdadeiras. Porquanto, como Jesus Cristo mesmo disse, posto que todos os que estiverem nos sepulcros tenham que ressuscitar, ao ouvir a voz do Filho de Deus, todavia haverá entre eles grande diferença. Os que obraram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que obraram o mal serão ressuscitados para a condenação. Minha alma, é certo que tu também ressuscitarás, mas qual será a tua sorte? Achar-te-ás no número dos escolhidos ou dos réprobos? Se queres estar entre os primeiros, achar-te-ás é mistério, diz o apóstolo, que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. Essa ressurreição espiritual se deve manifestar na reforma da nossa conduta. Por isso o espírito deve ocupar-se só com o pensamento da eternidade. Os olhos só devem abrir para as coisas celestiais. As mãos devem servir para praticar o bem. Os nossos afetos devem seguir alegremente o caminho dos mandamentos divinos. Numa palavra, como diz o apóstolo, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão lá do alto. Tende o gosto pelas coisas que são lá do alto, não pelas coisas da terra. E fazemos a oração com Santo Afonso. Meu amabilíssimo Jesus, creio na ressurreição da carne no último dia, porque vós revelastes e porque a creio, bem como as demais verdades que a Igreja me propõe para crer. Quisera dar por ela o meu sangue e a minha vida. Ah, Senhor, pela vossa santa ressurreição, dai-me a graça de mortificar aqui na terra o meu corpo. Fazei que viva casto e longe dos prazeres proibidos, a fim de um dia ter parte na ressurreição gloriosa dos escolhidos. Amo-vos, Jesus, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas de todo o coração. Pesa-me de vos haver ofendido. Não permitais que vos torne a ofender. Fazei que vos ame sempre e depois disponha de mim, segundo o vosso agrado. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, herdamos a eternidade com o Senhor e a vida da graça. Amém. E voltamos amanhã.